O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 370. Dentro da torre em Tuseong, no trono de Gilgamesh. Não. Bang. Gilgamesh levantou-se abruptamente da cadeira. O habitual sorriso descontraído havia desaparecido, seu rosto estava contorcido de raiva. Isso é um absurdo. O que ele viu na tela que estava monitorando foi Seong Ji-han elaborando o código de dominação para remover o comando da constelação. Da última vez, o código de dominação estava incompleto e falhou. Mas desta vez, o código que ele criou estava definitivamente completo. Até teve precedência sobre o comando da constelação. Como ele poderia ter concluído isso em apenas alguns dias? O comando da constelação que foi emitido na Terra. Para Gilgamesh, este foi um investimento substancial. Tanto que o tamanho da torre dourada localizada em Tuseong caiu pela metade. Depois de explorar ao máximo, remover aquele buff no último dia, Gilgamesh, com os olhos tremendo de raiva, chutou o trono. Colidir. O trono dourado quebrou instantaneamente. Embora normalmente contido em seu temperamento, a energia gasta desta vez foi irritante o suficiente para ferver sua cabeça. Enquanto o trono virou pó. Suoshi. Dongbeng Saki apareceu ao lado de Gilgamesh. Eu me afasto por um momento e você já fez mais truques. Então, vendo Gilgamesh incapaz de conter sua raiva, ele cofiou a barba. Mas parece que falhou. Dongbeng Saki. Qual é o problema? Gilgamesh cerrou os dentes e apontou o dedo para a tela. É ele de novo? Ele completou aquele roteiro. Deve ter exigido uma vitalidade tremenda. De fato, no nível dele, ele não deveria ser capaz de completar isso. Mas como ele conseguiu terminar? Esse cara cresceu bastante. Não apenas uma ou duas vezes. Dongbeng Saki disse isso, mas então, inconscientemente, ele mexeu na parte central da barba novamente. Várias vezes ele fez isso. Ele ficou intrigado com suas ações e depois acariciou a barba de cima a baixo, como sempre. Há milhares de anos que ele tocava a barba de uma certa maneira, porque ele estava se concentrando no meio ultimamente. Estranho. Especialmente quando se tratava daquele cara. Enquanto Dongbeng Saki olhava para Seong Ji-han com um olhar firme. Isso significa que, a humanidade deveria pelo menos completar sua evolução, certo? Graças ao seu poder, a evolução deve realmente ter sucesso. Cookie. GRR. Rangendo os dentes, Gilgamesh assistiu aos estágios finais da missão de evolução da humanidade. Como a humanidade mal conseguiu uma taxa de vitória de 60% graças ao buff de Seong Ji-han e posteriormente conseguiu evoluir. Nós conseguimos. Estrondo. Tuseong começou a tremer. Não, precisamente, foi a Torre Dourada que Gilgamesh havia criado que começou a ser destruída e estava sendo reconstruída desde a fundação. em primeiro lugar, me perguntei por que você estava tão interessado na evolução da humanidade, mas eles realmente se tornaram muito mais fortes. Gilgamesh. Parado acima da torre em ruínas, Dongbeng Saki olhou para Gilgamesh. A energia da vida, muito mais intensa do que antes, irradiava dele, brilhando em luz dourada. Sim, eu sou o rei dos humanos. Se eles ficarem mais fortes, então eu também ficarei mais forte. Acalmando a fúria anterior. Inspecionando sua condição com frieza, Gilgamesh sorriu. Se a humanidade saltar para o nível intermediário, talvez eu também possa vencer você. Isso seria legal. Isso significaria um oponente digno para mim. Suoshi. Dongbeng Saki examinou Gilgamesh de cima a baixo e depois virou as costas. Mas mesmo que você progrida, nesse nível, você ainda não será páreo para mim. Veremos sobre isso. Estou ansioso para ver isso. Então, quando você reconstruir a torre, não interromper. Uau! Dongbeng Saki desapareceu de cena. Gilgamesh observou a direção em que ele partiu, com um olhar confuso. Aconteceu alguma coisa? O cara que costumava me observar incansavelmente agora de repente recua sozinho. Foi uma sorte que ele fosse uma constelação. Se fosse uma pessoa, Dongbeng Saki provavelmente o teria seguido até para dormir ou para o banheiro. Mas ultimamente, talvez intencionalmente, a sua vigilância tinha diminuído um pouco. Parece haver uma intenção, mas não posso perder a oportunidade que me foi dada. À medida que Gilgamesh expandia a torre, ele exibia a tela novamente. Exibidos nele estavam os humanos evoluídos. Vamos ver. Entre eles se concentram naqueles com orelhas visivelmente salientes. Mais do que eu esperava. Um sorriso malicioso se formou em seus lábios enquanto observava as pessoas. A humanidade evoluída, quais são as mudanças tangíveis? A eficiência das estatísticas está sendo medida dentro de uma faixa de 20 a 40%. Casos de alterações físicas são predominantemente ouvidos. Também foram relatados casos em que a cor dos olhos muda ou os caninos se projetam. Os hospitais estão vazios. Durante a evolução, muitos pacientes se curaram naturalmente e receberam alta. A humanidade, tendo evoluído de uma espécie de nível inferior para uma espécie de nível inferior. Visivelmente, com exceção de alguns casos, não parecia haver mudanças significativas. Há alguma mudança.
Mas talvez eu não esteja sentindo isso porque não sou jogador. Para pessoas comuns, não parece muito diferente de um ligeiro aumento na resistência? A evolução é incrível, minha perna quebrada sarou instantaneamente, haha. Economizei nas contas do hospital, querido. Afinal, curar doenças não é o principal, haha. Mas tem alguns jogadores com orelhas de abano, certo? Sim, não entre as pessoas comuns, mas bastante visível entre os jogadores. Para as pessoas comuns, a cura de doenças foi a mudança mais tangível nesta evolução. Mas os jogadores, em sua maioria experimentando um aumento significativo na eficiência das estatísticas, mostraram satisfação. No entanto, embora muitos estivessem satisfeitos com a evolução, aqueles com orelhas alongadas estavam carrancudos. Não consigo me acostumar com essas orelhas. Entre eles estava Yoon-sea. Ela moveu as orelhas na frente de um espelho. Suas orelhas se moviam dinamicamente, tremendo. Yoon-sea assistiu isso e soltou uma risada resignada. Tio, vê isso? Posso até usar meus ouvidos para me abanar. Bem, isso é bastante. Mas pare de movê-los e venha aqui. A sala de estar da cobertura. Aqui, ao lado da família de Seong Ji-han, a Rainha das Sombras estava presente. Rainha, você pode verificar, Sea tem alguma relação com os elfos? Deixe-me ver. A Rainha das Sombras estendeu a mão para os ouvidos de Yoon-sea, inspecionando-os de perto. Há um traço muito fraco dos elfos da Árvore do Mundo aqui. Realmente? Os elfos da Árvore do Mundo conduziram experimentos aqui antes? Sim, lembre-se, aquele elfo mascarado tentou atravessar, mas falhou. Dizia-se que era um mundo experimental. Yoon-sea respondeu rapidamente à pergunta da Rainha das Sombras. Este fato era bem conhecido por toda a humanidade, já que os elfos superiores o haviam divulgado amplamente. É claro que, além de Seong Ji-han, quase ninguém conhecia os antecedentes detalhados. Mas o fato de que algo havia sido feito era conhecido. Então agora, com as orelhas das pessoas salientes, já se falava que isso poderia ser devido a esses experimentos. Não tenho certeza dos detalhes exatos, mas parece que há uma consequência desse experimento. É possível que alguns indivíduos da humanidade tenham fatores genéticos residuais relacionados aos elfos. Vamos testar? Garota. Ao dizer isso, a Rainha das Sombras cortou levemente as costas da mão de Yoon-sea com a unha. Ai! Uma linha de sangue se formou em sua mão, mas... SSSS. O arranhão superficial se regenerou num piscar de olhos. Não é comparável aos poderes regenerativos dos elfos da Árvore do Mundo, mas ainda é considerável. Isso confirma que ela está além do humano. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. O que? Sou descendente de elfos. Mas por quê? Suoshi. Yoon-sea olhou para Yoon Sejin e Sang Ji-han. Por que isso não se manifestou no papai ou no tio? Será que fui pego em algum lugar? Que absurdo. Segurei nossa ceia logo depois que ela nasceu no ginecologista. Eu estava lá com Jigan também. Dessa vez. A expressão de fatores genéticos não está necessariamente relacionada à linhagem. Não se preocupe com nenhum segredo de nascimento. Tudo bem. Yoon-sea pareceu um pouco aliviado com isso. Yoon Sejin, querendo tranquilizar sua filha, mostrou-lhe vários casos. Sea, há alguns outros com orelhas ligeiramente salientes. E você deveria estar feliz por seus molares não estarem salientes. Essa pessoa teve que remover um dente do siso e colocar implantes. Com isso, ele mostrou alguns casos extremos. Orelhas pontudas pareciam suaves em comparação com molares salientes como as de um predador ou pupilas desaparecendo. Os dentes são um sinal de características de lobisomem? Os olhos me lembram várias espécies. Não é possível especificar por quem eles foram influenciados até serem vistos diretamente. Então, além dos elfos, a humanidade também possui vestígios genéticos dessas espécies? Parece que sim. É fascinante. Vestígios de espécies aparentemente não relacionadas à humanidade têm se escondido assim. A Rainha das Sombras disse isso e inclinou a cabeça. Eu me pergunto o que mais surgirá se eles evoluírem para um nível intermediário. Mais mudanças a partir daqui? Sim, suas orelhas podem ficar ainda mais compridas. Eu não quero que eles sejam como orelhas de elfo. Desde a travessura dos elfos da Árvore do Mundo, a imagem dos elfos atingiu o fundo do poço. A ideia de ter ouvidos como os deles não era acolhedora para a pessoa em questão. Rainha das Sombras, não há uma maneira de reverter isso? Se as características genéticas de uma espécie se manifestarem, é irreversível. Se você achar as orelhas salientes feias, usar um artefato para transformar o corpo e devolver as orelhas ao formato original pode ser uma solução. Artefato. Yoon Sejin, ao ouvir a resposta da Rainha das Sombras, imediatamente começou a vasculhar as casas de leilões. Enquanto isso está relacionado aos experimentos realizados na humanidade? Seong Ji-han relembrou os acontecimentos antigos ao ouvir as palavras da Rainha das Sombras. O clã de sangue que se esforça para criar uma espécie limitada, testando a humanidade. Vários experimentos foram realizados naquela época. Os fatores genéticos de outras espécies que se manifestam agora na humanidade foram introduzidos naquela época?
Se realmente ascender ao nível intermediário, poderá diversificar-se em espécies ainda mais variadas do que agora. Atualmente, aqueles cuja aparência mudou constituíam menos de 0,001% da população, por isso não tinha sido um grande problema. Mas se os traços genéticos se expressarem mais à medida que ascendem ao nível intermédio, a espécie conhecida como humanidade poderá ramificar-se em vários caminhos. Rainha, se escaparmos da Betonet, isso redefiniria isso? Eu não tenho certeza. Não vi nenhuma espécie que tenha passado pela evolução escapar da Betonet. Certo. Por que uma espécie que passou pela evolução se incomodaria em partir? Tendo experimentado a evolução, por que eles iriam embora? Certo. Quem iria embora? Desistir de uma vida prolongada e de uma pele perfeita seria uma pena. É melhor ter alguns ouvidos do que perder. Se ao menos os ouvidos de Sea voltassem ao normal, eu gostaria de fugir imediatamente. Mas, realisticamente, é provável que haja oposição. Provavelmente sim. O bônus evolutivo recebido via Betonet. As mudanças sociais que trouxe à humanidade foram significativas. As pessoas estavam mais saudáveis do que nunca e a maioria das doenças não conseguia superar a fisiologia humana aprimorada. Com as pessoas imaginando que a expectativa de vida poderia se estender além de 1,5 séculos, a mudança que a Betonet trouxe para a humanidade foi uma bênção por si só. Tais transformações físicas foram administráveis até certo ponto. No entanto, este é apenas um castelo construído na areia. O status evolutivo da humanidade só foi possível porque Sang Jihan o adquiriu. Se Seong Jihan desaparecesse, desmoronaria rapidamente como uma miragem. Embora agora classificada como uma espécie de nível inferior, a humanidade ainda era muito frágil para navegar sozinha no mundo da Betonet. Fugir do jogo se surgisse a oportunidade foi uma escolha racional. Assim, Seong Jihan manteve seus pensamentos originais apesar de testemunhar a evolução. Porém, em uma partida da Liga Espacial alguns dias depois, um cenário diferente se desenrolou. Igual a correspondência 1, Seong Jihan foi banido. Igual a parece que se tornou uma tática constante bani-lo quando nos enfrenta. Igual aos elfos da árvore do mundo espalharam a notícia. Como essas novas espécies sabem combater tão bem? Com Seong Jihan banido, a humanidade começou o jogo em desvantagem. Igual a UH. Igual aos jogadores estão pressionando seus oponentes. Mas, na verdade, eles estavam conseguindo virar a maré a seu favor.